Olá, como vai? Meu nome é Mário Henrique e esse é o primeiro vídeo do canal. Nele eu vou resolver questões de exatas do ensino médio. Uma das motivações para eu produzir esse e os outros vídeos relacionados é contribuir socialmente com o que eu aprendi. Uma outra motivação é que eu quero fazer uma revisão pessoal. Os vídeos serão úteis para estudantes jovens e adultos, mas eu quero convidar os pais também a acompanharem a resolução dos exercícios, ok? Então vamos lá para as questões, que eu não tenho vinheta. Vamos resolver 4 equações do primeiro grau, comentando as soluções. Então, essa primeira equação do primeiro grau diz o seguinte: 3x menos 2 menos x menos 1 igual a 5x. Primeiras considerações: resolvo o que está entre parênteses, depois eu resolvo o que está entre as chaves. Lembrando as regras de sinais de produto: menos com menos dá mais, menos com mais dá menos. Todos os valores com x devem ir para o lado esquerdo da igualdade, e todos os valores sem x devem estar no lado direito da igualdade. Quando eu passo um valor com x ou sem x de um lado para o outro, o sinal desse elemento inverte. Certo? Então vamos lá. Copio 3x novamente, menos, chave, 2, e esse sinal de menos vai agir sobre os valores que estão entre parênteses. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Chave igual a 5x. Agora eu copio de novo 3x, menos, somo 2 com 1 dá 3, menos x, igual a 5x. Temos aqui 3x, esse valor de menos vai agir sobre o que está na chave, então menos com mais menos, 3, menos com menos, mais x, igual a 5x. E aí a gente vê aqui que essa diferença vai ser realizada de tal maneira que o sinal da resposta é o sinal do maior módulo da diferença. O número que tem maior módulo é 5. O maior valor é 5 entre esses dois números que participam de uma diferença. Qual o sinal de 5? Negativo. Então a resposta é negativa. Certo? Então, 5 menos 4, 1 negativo. 1x negativo. Menos x. E esse menos x é igual a 3. O valor de x não pode ser negativo. Então, eu vou multiplicar tanto x quanto 3 por menos 1. Então, menos 1 vezes menos x, mais x. Menos 1 vezes 3, menos 3. E a resposta é igual a x igual a menos 3. X é igual a menos 3. O conjunto verdade é menos 3. E o que isso significa? Que nessa igualdade aqui, se eu colocar menos 3 aqui, vai dar menos 15. Se eu colocar menos 3 nesse x e nesse x dessa expressão, eu vou obter menos 15 também. E menos 15 é igual a menos 15 e, portanto, a igualdade está justificada. Segundo exercício. Temos aqui um produto e o produto, a resposta do produto está realizando uma diferença com x. Essa expressão é igual a 2x menos 6. Eu apaguei a chave aqui para fazer uma observação. Nunca resolva a diferença se existir um produto a ser considerado. Produto e razão são prioridade em relação à diferença e à soma. Nesse caso aqui,
só o valor de x menos 2 está multiplicado por 3. Então eu não posso resolver essa diferença aqui sem considerar esse produto. Eu tenho que realizar esse produto primeiro. Para facilitar, pensa naquela chave que eu apaguei. Se aquela chave existisse aqui e aqui, eu teria que resolver primeiro a diferença e aí sim o valor da diferença eu multiplicaria por 3. Como não é o caso, eu tenho que considerar que só esse valor está multiplicando por 3, certo? Então vamos lá, vou fazer a distributiva. 3x, 3x, 3 vezes menos 2, menos 6, menos x, igual a 2x menos 6. Continuando, vou associar tudo que tem x. Então eu tenho 3x menos x vai dar 2x. Veja que o valor de 2x é o valor do número da diferença entre 3x e menos x que tem maior módulo. No caso é o 3. 3 é maior do que 1, então a resposta vai ser positiva. 3x menos x, 2x menos 6, que é igual a 2x menos 6. Essa igualdade aqui é idêntica. As duas expressões são idênticas. O que isso significa? Significa que qualquer valor real que eu colocar aqui vai atender à igualdade, porque se um número aqui der 20, aqui provavelmente também vai dar 20, a expressão é a mesma. Então, se eu colocar um valor aqui racional, irracional, inteiro ou natural, a resposta dessa expressão vai ser igual a essa, porque são idênticas. Então, o conjunto verdade são todos os números reais. Vamos para a terceira questão. Certo? Certo, pronto. Então, temos aqui um produto, e esse produto é igual à diferença entre x e 2 menos x. Melhor dizendo, vou resolver o produto. 2 vezes x, 2x. 2 vezes menos 7, menos 14. Desse lado da igualdade, eu tenho que x é igual ao valor de menos que vai agir sobre os valores entre parênteses. Então, menos vezes mais, menos 2. Menos vezes menos, mais x. Então, menos vezes mais 2, menos 2, menos vezes menos x, mais x. Certo? Se eu fizer x, se eu somar x mais x, vai dar 2x, 2x menos 2, que é o que a gente tem aqui, ó, 2x menos 2. Desse lado da igualdade, eu tenho então que 2x menos 14 é igual a 2x menos 2. Só que eu marquei aqui o sinal de igual com traço, porque 2x menos 14 é diferente de 2x menos 2. Isso aqui é uma incoerência, não posso afirmar que é uma igualdade. Por quê? Supondo que 2x seja um valor qualquer acima de 14 e um valor qualquer acima de 2. Vamos usar 20. 20 menos 14 dá 6 e 20 menos 2 dá 18. Ora, 6 é diferente de 18. Portanto, não são iguais as expressões. Eu desenvolvi um pouco mais aqui, passando 2x que estava à direita por outro lado. E aí ficou 2x menos 2x, que deu 0. E esse menos 2 aqui recebeu o valor de menos 14, que inverteu o seu sinal, virou 14. 14 com menos 2, mais 12. Então eu não posso afirmar que 0 seja igual a 12. Isso aqui é uma incoerência. Então o conjunto verdade do meu exercício é vazio. Vamos para a quarta e última resolução de matemática, né? Comentário da equação de primeiro grau, que vai ser a nossa última continha. Então, tenho aqui 3x menos x mais 3 dividido por 2.
Essa expressão é igual a 5 menos x menos 2 dividido por 3. Bom, o que eu faço? Eu pego esse valor aqui que é negativo e passo para o outro lado para ele ficar positivo. Quando eu faço isso, eu elimino a possibilidade de errar regra de sinal. Da mesma forma eu fiz aqui, olha. Aqui desse lado estava negativo, passei para esse lado, ficou positivo. Veja que quando eu fiz a inversão, não agiu sobre esse número aqui, porque esse número aqui é um número só. É um número só que tem o sinal negativo. Então, uma vez que eu montei os membros da minha igualdade, eu vou tentar eliminar os denominadores, certo? E aqui os denominadores estarão sujeitos a um MMC que vale 6. E aí eu uso a regra prática. C divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 6 dividido por 1 dá 6, vezes 3x, 18x. 6 dividido por 3 dá 2, vezes x menos 2, dá 2x menos 4, que é igual a 6 dividido por 1 dá 6, multiplicado por 5 dá 30, mais 6 dividido por 2 dá 3, multiplicado por x mais 3 dá 3x mais 9. Bom, agora eu vou organizar o que tem x e o que não tem x. O que tem x vai para o lado esquerdo e o que não tem x vai para o lado direito, respeitando a inversão de sinal. Então, 18x mais 2x dá 20x. Esse 3x aqui que está positivo passa para o outro lado negativo. E 20x menos 3x é igual a 17x. 30 mais 9, 39. Menos 4 no lado esquerdo da igualdade, passa para o lado direito com o sinal invertido, vira 4. Meu 4 parece o 9. 39 mais 4, 43. Agora eu vou isolar o valor de x, passando o 17 que está multiplicando para o outro lado dividindo. E aí eu tenho que meu valor de x é igual a 43 dividido por 17. Meu conjunto verdade unitário é 43 dividido por 17. Certo? Revisando aqui rapidamente, é importante que você não esqueça que você primeiro tem que resolver o que está entre parênteses, depois o que está entre chaves. Tem que respeitar as regras de sinais de produto. Menos com mais dá menos e menos com menos dá mais. Outra coisa que tem que observar é que os valores que tem x passam para o outro lado da igualdade, com o valor trocado. E o valor que está no numeral aqui, com o valor com o sinal negativo, passa para o outro lado com o sinal trocado também. Certo? Importante dizer que x não pode ficar negativo. Então, os dois lados da igualdade precisam ser multiplicados por menos 1. Nesse exercício aqui, o que tem que ser observado é que você não pode resolver a diferença se ela não estiver marcada, para ser resolvido primeiro do que o produto. O produto e a razão são prioritários em relação à diferença e à soma. Portanto, eu vou fazer 3 vezes x menos 2 só. Então, 3x vezes, e 3 vezes menos 2 dá menos 6. Certo? Aqui a gente viu que as expressões iguais nos dois lados da igualdade me permitem dizer que o valor de x é qualquer valor real. Qualquer valor real vai satisfazer essa igualdade. Aqui a gente percebeu uma incoerência, porque chegamos que esse lado da igualdade é 2x menos 14 e esse lado da igualdade é 2x menos 2. Essas duas expressões, portanto, não são iguais. Concluímos que 0 é igual a 12, e isso é uma incoerência. Portanto, meu conjunto verdade é vazio. Nesse exercício aqui, a gente resolveu ele até encontrarmos denominadores. E esses denominadores devem ser eliminados. Usei a regra prática. Divide pelo de baixo o MMC encontrado e multiplica pelo de cima. A gente encontrou o valor 6. 6 dividido por 1, 3, 6 dividido por 1, 6 vezes 3, 18. E assim sucessivamente. Certo? Vamos agora
para a física. Façamos agora uma questão de física da Universidade Federal ABC, modelo Enem. Repara que o enunciado dessa questão é longo, portanto é interpretativo e precisa ser feito com uma certa velocidade. Diz o seguinte: era 6 de agosto de 1945, 8 horas e 15 minutos da manhã no Japão, quando o Enola Gay, um bombardeiro B-29 norte-americano, lançou contra a cidade de Hiroshima o primeiro ataque atômico da história da humanidade, despejando sobre a cidade uma bomba atômica de 4.500 kg. A cidade foi arrasada e 70 mil pessoas morreram nos primeiros segundos após a explosão. Até hoje, o número de mortos decorrentes dessa operação está sendo contabilizado e já ultrapassou 250 mil. Lançada a bomba, a tripulação B-29 assume tática evasiva, que permite seu retorno à base. Supondo-se que a tripulação não realizasse a manobra evasiva e mantivesse o voo em trajetória reta e horizontal, com velocidade constante e levando-se em conta a resistência do ar sobre o artefato nuclear, bem como o fato de que essa bomba não possuía sistema próprio de propulsão, a situação que melhor descreve a trajetória da bomba entre os instantes T0 do lançamento e T do momento da explosão é, e aí temos as alternativas que a gente vê aí, ó. Alternativa A, alternativa B, alternativa C, D ou E. Antes de respondermos a questão, vamos fazer uma rápida revisão do fenômeno físico. Temos duas situações, antes do lançamento e depois do lançamento. Antes do lançamento, temos que observar que tanto avião quanto bomba executam um movimento na mesma direção, portanto, na horizontal e no mesmo sentido, no caso, da direita para a esquerda, como mostra a figura. O avião e a bomba se deslocam na horizontal da direita para a esquerda, representado pelas setas. A segunda situação ocorre depois do lançamento, e nela, tanto o avião quanto a bomba continuam descrevendo o movimento na mesma direção horizontal e no mesmo sentido da direita para a esquerda. Porém, a bomba executa mais uma direção enquanto se move, que é a direção vertical. A bomba cai de cima para baixo. Portanto, a bomba tem dois movimentos enquanto se desloca. Vamos fazer uma consideração utilizando uma nova ilustração. Um observador que esteja no solo vai observar o movimento do avião se deslocando na direção horizontal, lá no ar. Porém, quando ele percebe que uma bomba é lançada, um objeto sai do avião e fica sujeita à ação da gravidade, o observador vai perceber que a bomba vai descrever dois movimentos em duas direções, um na horizontal e um na vertical. A soma desses dois movimentos gera, na percepção do observador, um movimento parabólico, enquanto o objeto cai. Se o ar não oferecer nenhuma resistência para o objeto, na horizontal, tanto a bomba quanto o avião possuirão a mesma velocidade. Vamos voltar agora para o exercício. Vamos analisar as alternativas do enunciado a partir do que vimos. No item A, vemos que a
bomba atinge uma posição diferente da posição do avião no momento T. Essa posição está além da posição do avião, o que não é possível porque a bomba não possui nenhum sistema próprio de propulsão que altere a sua velocidade, fazendo com que ela ultrapasse a posição do avião. Então não é o item A. No item B, vemos um modelo parecido com o que fizemos, onde a velocidade tanto da bomba quanto do avião, por serem as mesmas, mostra que a bomba, ao atingir o solo, estará na mesma posição em que o avião no momento T. Porém, essa alternativa não considera a resistência do ar que foi indicada no enunciado e diz que age sobre o artefato nuclear, como vemos no item C. A resistência do ar altera a posição do objeto na horizontal, altera o seu deslocamento na horizontal, oferecendo uma certa resistência, impedindo que ele se desloque no sentido do avião. Portanto, o item C parece mais apropriado. No item D, vemos que, ao ser lançada, a bomba faz um deslocamento vertical perfeito. Isso sugere que a resistência do ar é tal que faz com que a bomba anule por completo o seu movimento de inércia na horizontal, o que isso não faz muito sentido. Então, o item D não condiz com a realidade. E no item E, vemos que a bomba, ao ser lançada, percorre o sentido oposto ao movimento do avião, o que contraria a inércia que orienta a bomba no mesmo sentido do deslocamento do avião. Então, essa alternativa também está errada. E assim concluímos que o item C atende à resposta que procuramos. Esse exercício é um exercício clássico de relatividade do movimento e ele pode ser representado de várias outras maneiras. O importante observar é que as questões são analisadas a partir de um referencial no solo. Todas essas percepções poderiam ter mudado se o referencial fosse o avião ou o referencial fosse um ponto acoplado na própria bomba. Se você, como eu, é fã de quadrinhos e de super-heróis, você pode ter, por suposição, acompanhado a série Wanda e Visão e percebido como é fantástico que o Visão tenha a capacidade de atravessar a matéria e ser por ela atravessado. Isso mostra um domínio extremamente complexo sobre todos os átomos que constituem o seu próprio corpo, ao ponto de controlar a quantidade de elétrons na eletrosfera, os espaços entre a eletrosfera e o núcleo e a massa atômica de toda a matéria que constitui o seu próprio corpo, alterando assim a sua densidade. No caso, nem gás atravessa o concreto. No entanto, o personagem Visão deve ter uma outra estratégia que não é conhecida para que ele consiga atravessar a matéria, talvez algo quântico, mas que é meio impossível de avaliar isso agora e nem temos ferramentas para isso. Então vamos fazer um exercício bem mais primitivo sobre átomos dentro da realidade como nós a conhecemos. Considere aí o exercício representado pelo átomo do lítio. E a pergunta diz o seguinte: o átomo assim representado apresenta quantos prótons?
Bem, a quantidade de prótons já vem indicada na posição do número atômico, que está na parte inferior do átomo representado, portanto, 3 prótons. Quantos nêutrons possui o átomo? A quantidade de nêutrons é definida pela diferença entre o número atômico e o número de massa. No caso, o número de massa vale 7 e o número atômico vale 3. Portanto, a quantidade de nêutrons é 4. Seguindo, qual a quantidade de elétrons? A quantidade de elétrons é igual à quantidade de prótons, portanto, 3. Quantas partículas nucleares possui o átomo? Ora, as partículas nucleares que estão no átomo são os prótons e os nêutrons, portanto, 7 partículas nucleares. Quantas partículas na parte periférica do átomo? A parte periférica do átomo é constituída pela eletrosfera, onde vagam os elétrons. Então, são 3 elétrons na parte periférica do átomo. Quantas partículas com carga elétrica positiva? Sabemos que as cargas positivas são definidas pelos prótons e as cargas elétricas negativas são definidas pelos elétrons. Quantas partículas sem massa? Ora, se existem partículas, certamente possuem massa, portanto, não há partículas sem massa. Quantas partículas fundamentais que formam um átomo desse elemento? Um átomo desse elemento de lítio possui 3 prótons, 4 nêutrons e 3 elétrons, somando 10 partículas. A próxima questão de química diz o seguinte: um átomo de um elemento X apresenta 23 partículas nucleares, das quais 12 possuem carga elétrica igual a 0. Com base nessas informações, podemos afirmar que esse átomo X possui, e aí tem um conjunto de alternativas, onde cada alternativa propõe uma quantidade de prótons, de nêutrons e de elétrons, respectivamente. A estratégia é filtrar as alternativas, eliminando o que não interessa. Analisando o enunciado, podemos concluir que as 12 partículas nucleares que ele menciona dizem respeito a 12 nêutrons. Vamos para as alternativas e verificar quais das opções não possui 12 nêutrons para ser descartada. E aí verificamos que o item C possui 11 nêutrons, portanto, essa alternativa não vai ser considerada. A partir da informação de nêutrons fornecida e do número de massa previamente fornecido, vamos identificar a quantidade de prótons para fazer a próxima filtragem. Portanto, 23 menos 12 é igual a 11. E, portanto, de todas as alternativas que possuem 11 prótons, só o item D e E são relevantes. Assim, as alternativas A e B também serão descartadas. Resta para o desempate identificar a quantidade de elétrons para encontrarmos a resposta correta. Sabemos que o número de prótons é igual ao número de elétrons, e isso só é possível na alternativa D, que é a resposta procurada. E a última questão diz respeito aos elementos tório e cloro que estão informados na tabela. Junto com eles estão descritos o número de prótons, de elétrons, de nêutrons e seus números de massa. Lendo da esquerda para a direita, formar-se-á com os números indicados a seguinte sequência: A, B, C e D. Esses valores que estão na tabela sem valor numérico
serão substituídos pelos valores que estão nas opções de resposta, nos itens de A até E. Vamos então para a dica fornecida pela tabela. Lembrando que se você não domina muito a matéria que diz respeito a esse exercício, dificilmente você vai conseguir resolvê-lo. É mais fácil chutar e arriscar a sorte. Bem, vamos ver que o número de elétrons é igual a 90. No caso, se o número de elétrons é 90 e o número de prótons é igual ao número de elétrons, então a letra A é igual a 90. Sendo assim, os itens das respostas A e D devem ser considerados. Os outros itens, B, C e E, são descartáveis, não nos interessa. Observando o segundo valor desses dois itens, vemos o número 142, respectivamente o valor B da tabela. Podemos então dizer que o número de nêutrons do tório é 142. Para desempate, vamos descobrir qual é o valor da letra C. Bem, o número de prótons é igual ao número de elétrons e vice-versa. Portanto, se o número de prótons do cloro é 17, seu número de elétrons também vai ser 17. E esse valor para a letra C está na alternativa A. Portanto, o número de massa do cloro é 36. Restando para a gente definir o item A como resposta do exercício. Então é isso. Espero que tenha sido interessante para você. Por favor, se inscreva no canal e ative as notificações para ser avisado do próximo vídeo, ok? Até lá!